certeza. É um ambiente de risco, né? Ninguém pode entrar na obra sem ter o treinamento, a preparação correta nas NRs todas. Inclusive nessa parte de tratamento, eu sei que algumas consultoras têm esse tratamento da homologação do colaborador dentro da própria empresa. Então esse colaborador já foi treinado, quando ele vai entrar no outro canteiro, tem a documentação toda dele, que não se perde. Antigamente se perdia, ficava na obra. Hoje vai para outra. Eu já sei que algumas consultoras têm trocado essa informação para ter esse ganho, né? Então você tem um ganho. Aquele colaborador já foi treinado na tua construtora, para que eu vou treinar tudo de novo na minha? É uma confiança entre construtoras. Então, isso é interessante. Nesse caso, até no atraso de obra, que a gente fala de produtividade, né? A gente vê que a preparação da mão de obra de uma maneira correta. E a preparação e homologação vem naquele item que você conversou comigo outro dia, Vlad, sobre eles entenderem o custo real que tem um colaborador, né? Tudo que você tem que levantar. Esse é um item interessante, você podia falar, porque o pessoal não tem noção do impacto do que não está na produção do canteiro tem sobre o custo da mão de obra, né? E que aumenta cada dia mais. Antigamente você ia fazer o cálculo do custo de um funcionário, você colocava o salário dele e os tributos. E hoje a gente tem muito mais. Fora o salário, FGTS, INSS, férias, 13ª, alimentação, transporte, entra a Sinduscom, que é para ele poder usar um dentista, um oftalmologista, um médico. Seconce, né? Isso. E o Sintracom, que é o sindicato dele. Aí tem a parte de treinamento, que a parte de treinamento tem um período, então a cada 6 meses é renovável, então você investe num treinamento, num funcionário que às vezes não dura, que já você falou, contrata na sexta e demite na segunda, mas mesmo que fique, isso custa e é renovável a cada 6 meses. Tem os consumos de EPI, que a gente foi aprendendo. No começo a gente dava um preço e considerava que ia dar o EPI para o funcionário. Depois nós descobrimos que ele usa uma luva a cada 3 dias, o capacete dele dura 1 mês e meio, que a bota dura 3 meses, cada jogo de uniforme que ele tem que ter 2, dura 2 meses e meio também. Se você tem um profissional especializado que nem um marteleteiro, ele tem que ter uma luva anti-impacto. Ao fazer uma laje, todos eles têm que estar com cinto paraquedística, e que é um cinto que custa R$600 no mercado. Tudo isso é custo agregado, que a gente tem que dividir. A hora que você coloca isso aí, dá cerca de 1,9 o custo dele. Custo, né? Nós ainda não entramos nos tributos, notas fiscais, ganhos e obras especializadas, obras diferenciadas, que hoje nós temos um monte. Aí a gente vai para a obra que tem padaria na obra, a gente vai para a obra que tem toalha esterilizada na obra, que é a gente que paga, obra que tem taxa de condomínio, obra que tem catraca, que é custo também do empreiteiro, obra que tem bafômetro, que é custo do empreiteiro também. A gente tem que manter um canteiro, parte do canteiro é custo nosso. Então, a construtora fornece o espaço, a gente entra com os armários, estufa. Então, quando você distribui isso, a vida útil desses materiais, desses treinamentos, desses EPIs, na mão de obra, com todos esses problemas que a gente tá colocando, o custo fica altíssimo. Então é difícil de você conseguir convencer hoje em dia as construtoras desse custo. Mas a gente pode abrir, a gente pode fazer junto esse preço, porque ele é real. Ele é real. E outra coisa, que nem o Jarbas falou das soluções que estão sendo dadas dentro do canteiro, uma das soluções que precisa, que nem sempre a gente tem conseguido, é premiação. Então a gente precisa, não posso pagar um salário de carteira, eu tenho que fazer um pacote. Se não é uma laje que dá um volume para um funcionário que está trabalhando empreitado, eu tenho que oferecer o mínimo possível para ele ficar, porque senão ele vai para o outro.
Então, o custo da mão de obra é um desafio enorme, enorme. Então, mesmo com tudo essa mudança, né, de como era antigamente para hoje, mesmo assim é muito difícil ter atratividade, né? Eu acho assim que o nosso colaborador ele não enxerga, né, o quanto foi desenvolveu, o quanto melhorou e o que ele pode ter de ganho futuro, porque na verdade assim, quando você vai contratar um colaborador, você diz para ele quanto que ele vai ganhar. Mas eu acho que falta também, daí eu tô, a ideia até perguntando para vocês, se fica claro os benefícios que ele tem, continuidade, a empresa ela abre assim a estratégia dela, olha, nós temos uma estratégia esse ano de faturar tanto, quer dizer, nós vamos ter tantas obras, nós estamos orçando tantas obras, nós estamos buscando, então daqui vai para lá. Então, para ele enxergar um futuro na companhia, que nem você falou, eu tenho que dar alguma coisa a mais para ser atrativo, né? Mas essa atratividade está clara para ele? Eu acho que não está tão clara. Então, o Jarbas até citou isso no começo. Dar o a mais estava difícil, porque que nem eu falei, com todos esses custos, para você vender esse custo e ainda vender o a mais, é quase impossível. Então, dar o a mais está difícil. E o que a gente mais tem conseguido fidelizar a mão de obra é com isso que você falou. É com a... fugiu a palavra, com a moral. A confiabilidade da tua empresa, né, no mercado. Isso, exatamente. Então, eles já sabem que hoje a gente é uma empresa que respeita o funcionário, prioriza, os pagamentos dos funcionários são feitos em dias, passamos por dificuldade como qualquer outra empresa, mas eles são sempre prioridades. Não falhamos, o que é combinado é cumprido, não deixamos faltar EPI, não cobramos nada do funcionário. Tem empresas por aí que o funcionário é responsável por tudo, até pelo uniforme dele, pelos EPIs. Não é o nosso caso, são super respeitados. Os nossos mestres, nossos encarregados recebem treinamentos periódicos sobre produtividade, sobre qualidade e sobre gestão de pessoas, como a gente espera que eles tratem os funcionários, liderem com os funcionários. É claro que é obra, é claro que é trabalho, é claro que ninguém tá ali para se divertir, tá todo mundo ali para ralar, né? As entrevistas todas são tudo comigo, né? Sou eu mesmo que faço. Tá. Mesmo que tem muitos colaboradores que ele mesmo fala, não, mas eu já vi falar da empresa, pode só marcar um exame que eu vou. Não. Prefiro que você venha aqui e eu vou te explicar por quê. Nós vamos te explicar, eu e você, um olhando para o outro. Na hora que eu passar na obra, se tiver alguma coisa diferente, você pode me chamar de mentiroso. Já para quê? Para trazer uma confiança pro cara. Isso é importante. Porque senão o cara vai falar, não, mas foi acertado por telefone, não foi até em ligação, não foi em mensagem. Então, eu não sabia. Então a gente vai lá e chama o cara e faz Isso é interessante você esse bate-papo. Porque um dos princípios da liderança servidora, que tem no livro até Capitalismo Consciente, muito interessante, ele fala dessa parte da postura, da presença, da empatia, que você tem esse trato com o seu colaborador, né? É um carinho, até ele fala do amor, porque você está demonstrando para ele que, apesar de ser um negócio, você está fazendo uma tratativa empresarial, contratação, mas você está preocupado. Tem um item que fala muito sobre o propósito, né? Dizem que é um problema que nós temos com a nova geração, que se ela não enxergar propósito na companhia, ela não fica na companhia. Então, tem muito aquela reclamação, ele vai embora por um valor menor, mas a falta de propósito é interessante. A que veio a empresa? Qual o objetivo dela? O objetivo dela tá claro? É só ganhar dinheiro? É fazer algo melhor? É ter um produto com mais qualidade? É prestar um serviço
decente, é ter essa empatia com o colaborador para eles confiarem no meu nome. O pessoal fala que é engraçado, né? O mundo é enorme. Não, o mundo é pequeno, redondo e gira, né? Então o que você faz, pode crer que tem então alguém sabendo. Eu tento lidar com a maior transparência possível. Explico os benefícios que ele tem. Tenho esse diálogo, pergunto se o cara tem alguma dúvida, se ele tem alguma expectativa de crescimento, o que ele quer ser daqui a, sei lá, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Importante saber, né? Porque aí que o cara quer crescer, tento procurar saber qual é a área que ele mais tem interesse, o que ele mais produz. Porque às vezes o cara, por exemplo, é pedreiro. Pô, mas você não vai perguntar qual é a área melhor dele? Porque às vezes ele atua grande, numa né? área, ele atua numa área que eu vou colocar totalmente ao contrário. O cara é bom para contrapiso. Eu vou lá e coloco ele para reboco. Ele não vai produzir nada. O cara é bom de alvenaria. Aí eu vou botar ele para contrapiso. Onde é que vai a produção desse cara? Então eu tento sempre tentar focar qual é a área que ele mais atua. E eu pergunto para ele. Tem cara que já chega e já fala assim, ó, eu faço isso, isso e isso. Mas por quê? Mas eu faço de tudo. Eu falei, não. Porque sempre é bom a gente saber qual é a área que você mais gosta de atuar. Entendeu? Porque quando é uma área que você gosta de atuar, você vai produzir mais, porque você está contente. É verdade. Agora eu te coloco justamente naquilo que você não quer. No mais chato, né? Pode sair você na sua produção, eu não posso nem te cobrar. Entendeu? Porque falam, não é a tua área. Falam que assim, trabalhar já é difícil. Trabalhar no que você não gosta, então... Aí fica mais difícil ainda. E daí a pessoa ainda quer produtividade. Entendeu? Né? Então eu tento puxar ele sempre para entrevista, para a gente ter esse bate-papo, para poder deixar ele falar o que ele quer fazer. Às vezes a gente fala assim, putz, mas não é isso que eu preciso. Tá, eu tenho isso. Ou seja, você vai explicar para ele, falar, ó, eu tenho essa área agora, no momento, mas tem uma tal obra que vai entrar nessa área que você precisa. Aí fica mais fácil, porque o cara já vai sabendo. Só que tem caras que ele tem a cerimônia dele dizer, ó, eu só sou bom de contrapiso. Putz, eu tenho um cara aí que quando ele chegou lá, ele falou, eu vou falar isso porque eu brinco com ele. Ele falou, cara, eu só sou, eu faço de tudo, mas sou bom no contrapiso. Olhei pra ele assim, eu falei, rapaz, será mesmo? Cara, aí dá ele é procurado, todo lugar, toda obra que ele vai, a qualidade, produção, você não vê ele reclamar de nada. Teve frente para ele, ele faz. Isso que ele quer. Entendeu? Então, e esse item, até perguntando pro Vlad, é uma coisa que não pega só na mão de obra operacional, no colaborador da operação, é também do engenheiro e do arquiteto, né? Porque a gente tem uma área, assim, você vai fazer engenharia e arquitetura, o leque é tão grande, né? Sim. Você pode fazer tantas coisas e descobrir o que você gosta e no que você é bom, o que você é produtivo é muito difícil. Então, essa parte também é importante, né, Vlad? Porque a pessoa sai da faculdade bem cru, né? E eu tô achando que falta pouco, falta especialização. A gente teria que se aproximar um pouco da medicina. Você se forma e depois você se especializa. É o conselho que eu dou para muitos que estão querendo ingressar na engenharia. A engenharia está muito competitivo, está até injusto. Você tem que procurar uma boa universidade para ter uma boa formação acadêmica e tem que se especializar. E essa especialização nós vamos ter retorno dentro da obra. Porque a gente falava sobre atraso de obra, falava sobre planejamento, então hoje tem N ferramentas, né, para você fazer o planejamento. E esse planejamento tem que ser execuível e ele tem que ser retroalimentado, que nem você falou, senão não adianta nada. Então eu vou fazer um planejamento, eu tenho 10 mil metros quadrados de alvenaria e eu preciso que isso seja feito em 10 dias, 1.000 por dia, pô, é fácil. É fácil, mas eu tenho canteiro de obra para receber 13.500 blocos. Eu tenho mão de obra para isso, fora os 13.500 blocos, eu tenho como receber argamassa, eu tenho como estocar, como é subir, não tem.
Hoje em dia os canteiros de obra estão cada vez menores. Eu tenho fornecedor que está entregando isso porque está todo mundo saturado, entregando para todo mundo. Então, o planejamento, por mais técnico que ele seja, se ele não for execuível, se ele não for retroalimentado com os coeficientes atuais, não adianta. Nós falamos sobre custo de mão de obra e que nem diriam aí os 20% dos 20%, o custo da mão de obra está alto e a produção está bem mais baixa. Então, se você não levar em consideração que um pedreiro que há 10 anos atrás fazia 100 metros quadrados de contrapiso e hoje ele só faz 35, não adianta nada. Então, se eu fizer um planejamento para 100 metros quadrados por homem, né? Homem, olha. Não vai funcionar. Então, a engenharia, a arquitetura precisa se especializar para acompanhar essa mudança do mercado. Tanto da mudança dos empreendimentos, quanto dos materiais, quanto da mão de obra. Aprovaram aí que agora os prédios poderão ser mais altos, vão ter prédios cada vez mais altos. Se a gente ficar tentando fazer fachada de reboco aí em prédio de 50, 60 andares, você imagina? É insano. É insano. Então, se não tiver um sistema de fachada diferenciado, nós não vamos ter nem mão de obra, nem material e não vai acompanhar. Precisamos estar à frente. E nem prazo, né? Porque você faz um estudo e daí gera atraso de obra. Um outro item também que queria falar com vocês que estão ali de frente tem um estudo lá dentro da India que a gente vê muito as patologias e os problemas. E no estudo de causa raiz desses problemas, apesar da maioria dos problemas que nós estudamos serem no pós-obra, a gente busca a causa raiz que pode ser até desde a compra do terreno errado, que gera um problema futuro, né? Que passa por projeto, por gestão. Um dos itens que peca bastante, inclusive aumentou demais, que é na parte de insatisfação do cliente, que impacta direto no atraso de obra, porque se você atrasou a obra, o produto está maravilhoso, mas o cliente já está estressado, né? É retrabalho. A gente tem no estudo lá, fala que 21% do custo da obra você perde em retrabalho. Então, acredito que se a gente trabalhar melhor a produtividade, não focar na produtividade, em produzir mais, mas se você produzir melhor sem ter retrabalho, você já ganha 21% de produtividade. Como que está essa parte? Que também é um impacto interessante de você pôr qualquer colaborador para fazer qualquer serviço, né? Ele é um oficial. Então, ele é oficial, ele pode ser qualquer coisa? Não. É um especialista, ele produz melhor naquele serviço, tanto a produtividade como não ter retrabalho. Né? Alexandre, que nem a gente vinha da época nós já vem de alto padrão, né? Nós fizemos muito alto padrão. Tanto eu como o Vlad também, nós era de alto padrão. Eu antigamente, como mestre, o que eu fazia? Às vezes eu não dormia de noite porque eu ficava pensando no que eu ia fazer no outro dia. Estudava o projeto, porque alto padrão, você sabe, é detalhes, né? O arquiteto, ele vem com a painel dele, ele vem com o projeto dele, e você tem que se enquadrar naquele projeto. Não existe você ficar mudando coisa de 2 centímetros, para eles faz muita diferença, entendeu? Para eles faz muita diferença. Então, o que eu fazia? Às vezes, o final de semana, depois que eu chegava do trabalho, eu fazia protótipo, eu fazia qualquer coisa para quando o arquiteto chegar, o pessoal da engenharia, o próprio colaborador, ele não ia perder tempo. Ele não ia perder tempo, porque ele já tinha um protótipo, ele já tinha tudo preparado e eu já tinha estudado isso antes. Hoje não. Tudo. Hoje você vê o cara chegar, aí na hora que o cara vai pegar o projeto para tentar te explicar junto. Aí você vai estudar junto com o pedreiro. Ou seja, a produção, se você ainda vai explicar para o pedreiro, você vai tirar dúvida junto com o pedreiro na hora, aí você vai descobrir que não dá certo. Aí você vai esperar outra... Tem a probabilidade da erro enorme, né? E dar o retrabalho. Esperar outra época de reunião,
Então eu fazia muito isso, e eu estudava isso antes, fazia protótipo. Mas você sabe que você está falando do alto padrão? No alto padrão é o minimalista, né? É o detalhe. No baixa renda, né? O econômico, daí já é o desaforo. É, O dinheiro, você sabe, o custo é bem menor, o prazo é mais curto, porque para a obra sair mais barata, você faz num curto espaço de tempo, né? E dá um volume maior. Então é volume grande, prazo menor e num custo mais baixo. Então também não tem desafio, né? mas o alto padrão, Alexandre, ele é bem complicado, porque você vai mexer com clientes muito detalhistas, né? Mas Imagina daí, você mas tá- é o que você falou, né? O especialista, vocês dois falaram bastante disso, né? Ser o especialista. Alto padrão é do alto padrão. Quem não é do alto padrão, que é da baixa renda, fica na baixa renda. Então não dá para trocar também, porque dá esse Então, problema, é É, verdade. Só a que o gente cara- gostava muito de trabalhar com especialistas. né, o Rogério? cara, quando você é um cara bem especialista, bem detalhista, quando você vai para o baixo padrão, você produz mais. Porque aquele cuidado concentrado, você relaxa mais e você produz mais. Tá. Porque o alto padrão, cara, você vai mexer com coisas muito caras, então te leva aquela preocupação. Putz, eu não posso errar. Não posso errar. E você trabalha com clientes que entendem muito. Tinha cliente que você chegava lá, a gente fazia painéis de couro, fazia travetino, romano, tudo, fazia as mansões que quando o cliente chegava, para nós estava Perfeito. perfeito. Ele ia lá e achava um detalhezinho. Entendi. Ele achava detalhe. Tinha cara que ele queria calafetar o furo do travetino com um pó de ouro. Então, difícil. clientes que você tinha que lidar, e a gente sabe muito bem isso. Hoje a gente ainda tem a gente tem a engenharia e a gente sabe fazer isso. Só que nós trabalhamos de todo lado. Então, mas para Mas- buscar a qualidade que vocês estão falando, e que nessa busca da qualidade, da perfeição, infelizmente gera retrabalho, porque se não tiver perfeito vai ter que refazer. E é um custo Daí alto. tem o estouro do custo, que não foi considerado, né? O retrabalho, e nem o atraso, né? Mas respondendo ao que você falou, que a gente tem sentido sobre o investimento nessa parte do retrabalho, já que é sabido que 21% é gasto com isso, a gente atende excelentes consultoras, né, James? Sim. Excelentes mesmo, são ótimos clientes e são consultoras muito técnicas. A gente poderia citar nomes aqui, mas ia acabar esquecendo de alguém. E o que a gente nota é que sim, cada vez mais é criado um manual de boas práticas, como você inicia o serviço, como você faz a ficha de verificação, um arremate de impermeabilização. Então, o problema que aconteceu volta. Só que ainda sofre muito com a mão de obra, não a mão de obra agora direta, mas a mão de obra técnica. Às vezes o fiscal, que é o responsável por pôr em prática todo esse estudo que a engenharia fez, não é o melhor profissional e acaba passando. Então, sim, existe um investimento, a gente percebe, trabalha junto com eles, mas ainda tem muito que tem que impor para isso funcionar. Esse manual tem que ser realmente retroalimentado. Retroalimentado já foi falado várias vezes aqui, né? Tem que ser realmente retroalimentado e tem que ser aplicado dentro de obra. Porque você ter um problema num empreendimento hoje, esse mesmo problema você não pode ter no outro, já que você trata a causa raiz. Você sabe que é interessante você estar falando, porque eu vejo várias empresas hoje indo numa vertente de unir o departamento de assistência técnica com o departamento de qualidade, para garantir que esses problemas não ocorram novamente. Então é aquela ideia da indústria, né, na linha de produção, quando tem uma falha, faz o estudo dessa falha para ela não ocorrer novamente.
E o que a gente tem visto muito é que essa falha só é verificada no final, né? Depois que o produto é entregue, não tem retroalimentação, ou seja, a falha vai ocorrer novamente. Quando tem retroalimentação, ela é feita sem um estudo profundo de causa raiz. Então você vai direto numa causa. Então, vazou o flexível, é um problema de material, ou é um problema de mão de obra. E você não estuda se é um problema de material, se é um problema de mão de obra, se o material foi uma deficiência no momento da compra. Então, comprou o material errado, não vai culpar o material. Ele foi utilizado da maneira errada. A falta de informação sobre a descrição do material, estava no projeto, não estava no projeto, é um problema de projeto. Quem contratou o projeto não verificou isso, então é um problema de gestão. Então, se você não faz um estudo correto de causa raiz, você não consegue realmente eliminar todas as falhas, porque apesar de ter um problema só, você teve várias falhas que ocasionaram aquele problema. Se você tratar uma só das falhas, Sim. o problema vai voltar porque as outras falhas ainda continuam. Então, é interessante nessa parte de retroalimentação que você fala e na parte da qualificação, né? E a capacitação desses profissionais. Será que o profissional que está analisando esse problema, ele realmente é qualificado o suficiente para fazer uma boa estudo de causa raiz, verificar o problema, implantar? Será que ele tem força para isso? Será que ele tem propósito para isso? Ele sabe até o porquê que ele está naquilo? Porque eu trabalho muito com o pessoal de assistência técnica e a gente até brinca aqui, são todos bombeiros. Você é acionado na emergência, né? Então você sai com a sirene ligada. Sim. E você tem que resolver o problema. Você não tem que verificar o que ocasionou o problema. Você tem que ir lá solucionar e vai embora porque você já gerou estresse para o seu cliente. Alexandre, eu acho que não tem, acho que não querendo agredir, menosprezar a mão de obra, mas raramente o encarregado hoje, ele faz um relatório do que ele errou. Ele não faz, porque o certo era fazer. Para quê? Você fazer para que você não faça mais. Não erre mais, né? Entendeu? A melhor coisa de você não voltar para o que era é você lembrar do passado, né? Então, fala que você é inteligente se você aprender com seus erros. Se você aprender com erros dos outros, você é um gênio, né? Por exemplo, se você faz hoje você constrói um prédio, aí você faz um monte de jardineira, faz tudo, e dá um vazamento. Pô, por que deu esse vazamento? Será que foi erro dele, foi erro técnico, é erro de projeto, quem errou, por quê? Não é para procurar para acusar, mas sim para ele dizer assim, putz, não vou acontecer mais. Antigamente você fazia um prédio, o caimento, quem fazia era você. Então você exagerava no caimento. A água nem chegava a parar, então ela não tinha como ter vazamento. Hoje, todo o jardim que você faz, ele tem vazamento. Então eu acho que a mão de obra hoje, os próprios encarregados, mestre, eu acho que eles não estão tendo, não todos, né? Não vou generalizar, mas a maioria não está tendo a humildade deles dizer, putz, eu vou estudar onde eu errei, cara. Porque acontece isso daí, a gente fica errando e aí vai lá, conserta, só que aí o cronograma, ele não para. Ele não para, ele dá sequência. E aí acontece isso, de ter atrasos de obra, ter retrabalho. Então a gente precisa voltar a se preocupar com isso. É que nem o Vlad falou, é tentar voltar a estudar de novo para poder a gente achar onde que está a causa raiz, né? Eu acho que a gente tem tudo na mão para evoluir muito na engenharia, cara. Criar especialistas, pegar um problema e fazer uma solução. Nós estamos formando muito engenheiro, muito. Cada semestre, várias faculdades aí formam não sei quantos mil engenheiros. Tá ficando muito competitivo, pouca vaga. Então a chance é de cada um se especializar. E aí a gente ter dentro da obra especialistas em cada atividade.
Então, se você for executar e receber um bom projeto de impermeabilização, um bom projeto de caixilho, que prevê o escoamento da água, para onde vai isso, se vai para a fachada, se vai para a drenagem, nós temos tudo para dar certo, cara. Só precisamos evoluir. Mas você sabe que eu fico pensando assim, nós os três aqui somos empresários, né? E a gente corre atrás do prejuízo. E infelizmente a grande maioria do tempo que a gente perde é na sobrevivência. Sim. Os colaboradores, os profissionais que estão no mercado, infelizmente a maioria também corre atrás da sobrevivência. Então, o que tem hoje são profissionais, né, que de alguma forma o colaborador operacional ele aprende dentro da obra, né? Então ele não se especializa para entrar na obra como um especialista, né? Porque ele não pode perder esse tempo e nem tem dinheiro para investir naquilo. Quanto o profissional já habilitado, né? O engenheiro, o arquiteto, que ele sai da faculdade, né? Ou até o técnico, com uma teoria e sem ter essa especialização dentro da faculdade. Eu acho que uma das melhores faculdades está na obra, né? Não, eu concordo, hoje, mas você esperar que o profissional se especialize dentro da obra, né? Sim, mas ao longo da carreira dele, por exemplo, para o cara chegar a um cargo de encarregado, ele tem que conhecer de tudo um pouco, para poder ele saber conferir um trabalho. Sim. Entendeu? Só que eu acho que hoje o pessoal está mais preocupado no salário do que que você ser um bom profissional, sabe? Você ser considerado. Que para mim, na minha época que a gente fazia muito alto padrão, para mim o meu maior salário era na hora que o cliente recebia e ele ficava contente, né? Cara. Me elogiava. Ali para mim era o meu prêmio da obra era aquilo ali. Mas você é uma pessoa que demonstra que você tinha um propósito. Infelizmente o que a gente não tem é propósito, né? A maioria não tem propósito. Você tá de passagem. Eu saio de casa, vou trabalhar, ganho o meu, chego, compro o que eu quero comer, o que eu preciso, na grande maioria, infelizmente, né? Você tem que atender às necessidades mínimas. Mas eu vejo assim uma preparação que a gente tem que começar a olhar, que eu falei, não, a gente não pode, a gente tem que parar de agir de forma corretiva e começar a agir de forma preventiva. Eu vi uma palestra sobre uma professora do Liceu, né, de Artes e Ofícios. O Liceu ficou muitos anos sem o curso de técnico de edificações, olha que absurdo. E retomou esse ano, em 2024. Só que retomou com uma grade diferente. Uma grade com propósito. Qual que é o propósito? O técnico de edificações, ele vai sair do curso preparado para ter um emprego. E não só ter uma certificação, um diploma. Sim. Então, para ele estar preparado, os professores que trabalharam nessa grade, né, eles viram o que o mercado precisa. Então, o que esse profissional realmente precisa? Não é só a parte do ensino, de saber a matemática, de saber ler uma planta, mas qual a planta, quais os detalhes que a planta precisa ver, se atenta a planejamento, né? Você falou bastante, os itens de um orçamento bem feito. Então, fazer um orçamento, mas você sabe quais são todos os insumos, todos os coeficientes que você tem que utilizar para fazer esse orçamento correto, em que momento fazer esse orçamento, como você faz para que esse orçamento dê base suficiente para replanejar a obra, porque você planeja a obra, daí você orça em cima de um planejamento, né? Não dá para fazer o contrário. Primeiro você tem que saber o prazo, as condições, tudo que você vai fazer para orçar. Depois que você orçou e você viu a realidade, você tem que replanejar a obra para se adequar ao orçamento real. Então, esse pensamento de retroalimentação,
de o que realmente o mercado tem necessidade hoje, o que falta, eu achei bem interessante. E é o que você falou, são muitos cursos de engenharia, de arquitetura que tem no Brasil hoje, mas eles não preparam o profissional, né? Eles só habilitam os profissionais, mas o preparar não está sendo feito. E achar que o profissional vai se preparar depois, a maioria não tem tempo, né? Não tem paciência, não pode nem esperar. Tem profissional que sai e fala assim, eu já preciso do emprego, eu já preciso ganhar dinheiro. E eu estou ganhando esse dinheiro, para que eu vou gastar ainda para me especializar? É muito difícil, né? Isso o cara jamais ele quer fazer com sua história. Ele já passou 4, 5 anos ali. Mas eu acho que hoje você pergunta para alguém, você vai fazer medicina? Vai. Quanto tempo é? Ah, medicina é pelo menos 6 anos. Que é 5 de curso, 1 de especialização. Engenharia vai ter que ser assim. Quanto tempo de curso? É 6 anos. Você sabe que nos Estados Unidos funciona... É interessante o curso de engenharia. Eu tenho um tio que dá aula lá. Ele fala assim que durante o curso, você tem os primeiros anos básicos, né? Depois você se especializa. Então, eu quero ser um engenheiro calculista. Então, você se especializa em cálculo. No final, você presta uma prova para saber se realmente você está capacitado para aquela especialização e você recebe a tua habilitação naquela especialização. Ah, eu quero ir para gerenciamento. Não, gerenciamento você não tem especialização. Ele tem que voltar e fazer as matérias da faculdade focadas em gerenciamento, para daí se habilitar para gerenciamento, para daí poder prestar esse serviço de gerenciamento, né? E na parte, eu não lembro agora de quanto em quanto tempo, mas a pessoa tem que fazer uma nova prova para saber se ele ainda está habilitado, porque tem as inovações, o desenvolvimento tecnológico, tudo o que mudou da época que você saiu da faculdade, porque mudou muita coisa, né?